abençoando o trabalho. Por quê? Porque há fé e há sinceridade. Amém? Eu estou aqui porque eu estou aprendendo a graça. Eu não sei tudo, eu estou aprendendo. Eu tenho 8 anos que eu estou aprendendo a doutrina da graça e da verdade. Eu fiquei 36 anos no sistema religioso. Eu fui obreira, eu fui tecladista, eu fui pregadora. Mas o dia que eu conheci a graça e a verdade, acabou. Por quê? Porque a minha vida agora é andar na graça e na verdade. Eu deixei as coisas da lei para trás. As coisas da lei ficou para trás. Eu agora sigo a graça do Senhor Jesus. Amém? Então, feche os seus olhos, baixe a sua cabeça. Senhor Deus e Pai. Senhor Jesus, nós queremos te ouvir. Nós cantamos, eu quero que o Senhor faça algo novo na nossa vida. Então, meu Pai, através dessa palavra, muitas pessoas que vão ouvir em todo canto deste mundo, que haja uma transformação, que haja um milagre na vida deles, transformação espiritual. Em nome do Senhor Jesus, abençoa nosso estudo nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Então, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8, diz o seguinte, ó. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participe comigo do sofrimento a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Paulo estava aconselhando o seu filho na fé, Timóteo. Timóteo era o filho de Paulo na fé. Ele administrava a igreja de Éfeso. Só que o Paulo, ele estava viajando, que ele viajava para abrir as igrejas, para ensinar. Ele era Deus, Jesus levantou Paulo para pregar a graça, a doutrina da graça e da verdade. Então, ele fala para o Timóteo, que o Timóteo era jovem, mas ele já estava com a responsabilidade de administrar a igreja de Efésios. Então, Paulo dá um conselho a ele, pede um favor a ele. Olha o que ele diz, ó. Por esta não te envergonhe, versículo 8, não te envergonhe, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que é ele. Não tenha vergonha de Jesus e nem de mim, que sou encarcerado por causa de Jesus, que sou eu. Pelo contrário, participe comigo do sofrimento, a favor de quê? Do Evangelho, segundo o poder de Deus. Amém? É responsabilidade do pregador, da pastora, do bispo, instruir, ensinar a palavra de Deus. Mas eu tenho que ensinar a palavra de Deus como ela é, não como eu acho, como a palavra de Deus é. E a doutrina da graça, você tem que ensinar como ela é. Amém? Então Paulo disse para ele, ó, no versículo 9, vamos até o versículo 9, para você ver. No versículo 9 ele diz assim, que nos salvou e nos chamou com sua vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Está vendo? Essa é a palavra-chave. Antes do tempo eterno, você já era predestinado à graça. Amém? Antes que o mundo foi formado, antes que Deus criasse Adão e Eva, o seu espírito já estava com Deus. Ele criou o seu espírito. Quando você veio através da sua mãe, do ventre da sua mãe, incorporou, o Espírito de Deus entrou e ele escolheu você desde a fundação do mundo. Até antes. Amém? Paulo está dizendo aqui, até antes. Então ele disse vamos continuar, ele disse para o Timóteo, nos tempos eternos, ao 10, e manifestada agora pelo aparecimento do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que não só destruiu a morte, como também trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho.
Amém? Então, Jesus veio, fez tudo isso e nos capacitou para estar hoje aqui. Então, o plano de Deus já era você salvo. Antes do mundo, Deus criou o Espírito. Ele chegou para os anjos e falou, vou criar um Espírito aqui e vamos fazer o homem a nossa imagem e semelhança. Então, você é a imagem e semelhança de Cristo. Não importa, não foi a religião que te criou. Não foi nada do homem. Quem te criou foi Deus. Pastora, mas se eu não nasci da minha mãe e do meu pai, sim, mas você já foi escolhido antes por Deus. Amém? Porque os planos de Deus foi antes, quando ele apresentou Abraão, já estava plano feito. Amém? Então, tem que haver, você tem que entender isso aqui, ele está falando a Timóteo. Para o Timóteo ficar ali, esperar um pouco. Porque na igreja estava se criando algo que o Timóteo não estava suportando. Mesmo ele sendo líder, ele não estava suportando. Eram os falsos mestres. Ele estava saindo da doutrina certa e colocando outras coisas que não tinha nada a ver com a doutrina que Paulo pregava. Amém? É o caso, nós temos a nossa igreja aqui. Nós pregamos somente a graça e a verdade. Eu não posso de repente chegar uma pessoa aqui no altar, começar a ficar junto com a gente aqui e dizer, olha, por que você não coloca aqui um óleo ungido? Por que você aqui não coloca um jejum para todo mundo fazer, para Deus abençoar? Jamais, aqui, jamais. Amém? Por quê? Porque nós vivemos na graça. Nós não vivemos na lei. Quem vive da lei, vive jejuando, vive fazendo isso, fazendo campanha, arrancando o cabelo da cabeça, botando lá no altar. Entendeu? Nós não precisamos disso, nós temos a graça no coração. Aleluia! Glória a Deus! Então, eu como pastor, eu tenho que ensinar a verdade. Vocês não são minhas ovelhas, eu não sou dona de vocês. O dono de vocês é o Senhor Jesus. Eu apenas cuido da ovelha, mas eu vou dar conta. Se eu não cuidar bem de você, Jesus vai me cobrar. E eu não quero ser cobrada, eu quero receber meu galardão. Amém? Então eu tenho que ensinar a verdade. Eu vivi 36 anos num sistema que não ensinava a verdade. Só ensinava campanha. Então eu só sabia sobre campanha. Eu não sabia nem o que era Paulo. Quem era Paulo? Eu não entendia nada. Quando pregava alguma coisa da doutrina, das epístolas, eu não entendia nada. Eu só entendia de sair capeta, de jogar o sal na tua cara, de fazer o reco-reco. Você quer ficar rico? Vem aqui que eu vou te dar um óleo ungido, você vai ungir. Aí a pessoa fica o óleo todinho na cabeça um mês, nem toma banho. Cheio de caraca. Mas você vai ficar rico. Deus te faz rico da maneira que Ele quer. Na proteção dEle. Amém? Você não precisa dar. Então eu vivi no sistema assim, eu posso falar. Eu fui obreira, eu fui chefe de obreira, eu fui tecladista, eu fazia tudo na igreja. Amém? E o dia que eu conheci a verdade, fiz igual Paulo, larguei tudo para lá e agarrei a graça. Aleluia! Glória a Deus! Amém? 1 Timóteo capítulo 1. Volta uma folhezinha aí. Você está em Timóteo? Volta. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3. 1:3. Paulo falando para Timóteo, olha, quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permaneceis ainda em Efésios. Ele falou, te roguei, quando eu estava viajando, eu te roguei em Efésios, para admoestares a certas pessoas, tá vendo? A fim de que não ensine outra doutrina, tá vendo? Quando Paulo se ausentava, aí alguém chegava e dizia, olha, Paulo não está aí,
Então vou fazer o seguinte, ó, vocês trazem aí, sábado que vem, vocês trazem aí o seu bode, que nós vamos oferecer lá fora. Deus me livre. Isso é lei, é mosaica. Amém? Paulo falou, ó, Timóteo, vigia, fica aí, não sai daí, porque há muitos falsos mestres dentro da igreja. Amém? É verdade. Aqui tinha falsos mestres, e eu pensava que era mestre, era falso. Deus mostrou que era falso. Quantas coisas a nossa bispa não passou, não é? Por defender a graça e a verdade. Quase que ela perdeu a vida tirada pelo homem. Ela foi levada por Deus, não pelo homem. Amém? Mas o ministério dela está aqui. Está aqui. Os fundamentos, as estacas estão aqui firme e forte. Porque ela soube suportar a perseguição. Então, Paulo está falando aqui para Timóteo. Timóteo, fica aí, meu filho. Você não pode sair daí. Se sair daí, outros vão entrar e vai fazer besteira. Amém? Então, Deus, a obra é de Deus. É Ele que cuida. É Ele. Se você anda em sinceridade com Deus, Deus não deixa você ser enganado. Amém? Então, Paulo está falando o quê? A Timóteo. Timóteo não aguentava mais. Mas Paulo deu uma força a ele, né? Por que você tem que vir à igreja? Porque aqui você recebe a palavra direto do altar e você recebe o quê? Você recebe o amor dos seus irmãos. Se um irmão chegar perto de você e dizer, a Lu está pregando aí, a bispa não está mais aí, ela bem que podia fazer aí umas campanhas, né? Para encher essa igreja até transbordar. Fora daqui. Você pode dizer, olha, fora daqui, minha irmã. Aqui não tem isso não. Amém? Aqui é a fé em Jesus Cristo. Uma pessoa falou para mim, pastora, uma pessoa lá do sistema falou que a senhora prega a graça e a verdade, então, e que a senhora falou que pode fazer tudo. Eu falei, quem falou isso para você? Me falaram. Eu disse, não, se você falou, você tem que dizer quem falou. Eu estou aqui há 8 anos nessa igreja. A bispa já vai fazer 3 anos no mês que vem que ela partiu. Você já me ouviu nas mensagens dizer assim, você pode adulterar, você pode pecar, você pode... Vocês já ouviram? Aí ela falou, não. Eu perguntei a ela, você já ouviu? Não, nunca ouvi a senhora falar isso. Então, minha senhora, toma juízo. Falsos mestres. Amém? Eles acham porque a gente não tem jejum, não tem batismo, não tem nada disso, que a gente vive pecando. Não é nada. Por amor a Jesus a gente nos guarda. Aleluia! Você é santo. Você da Igreja Universo em Cristo é em ação. Você obedece a palavra, você é uma pessoa santa. E Deus ouve a tua oração. Tanto ouve que você recebe. Amém? Por quê? Porque você vive na graça, você não vive na mentira, você não vive procurando mensagem dali, mensagem daqui, você é bem alimentado. Meu pai dizia assim, minha filha, se alimenta bem, porque você vai para a rua, você não vai precisar fazer lanche, porque você está bem alimentada. Então, se você está na graça, na verdade, você está bem alimentado. Aleluia! Nessa manhã, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Eu falei, Senhor, eu quero que o Senhor alimente a minha alma. Olha o versículo 5. Vamos voltar lá no versículo 5. Vamos voltar aí mesmo. Olha só, é aí mesmo. Olha o versículo 5, o que diz, ó. Ora, o intuito do presente administração visa o amor que procede do coração puro, e da consciência boa, e da fé sem hipocrisia. Você é hipócrita? Jesus, ele perdoava prostituta, ele perdoa homossexuais, Jesus perdoa tudo. Mas uma coisa ele não perdoa, é gente hipócrita. Os fariseus andavam com a Torá no baixo.
eles chegavam quando Jesus curava, eles ficavam repreendendo Jesus. Eles, em vez de glorificar Deus, eles ficavam repreendendo Jesus. Jesus fazia um benefício, eles ficavam repreendendo. Fariseu hipócrita, ele nem entra, nem deixa você entrar. Jesus diz: fariseu hipócrita, você não entra no reino do céu e nem deixa os outros entrar. Então, Jesus não gostava de fariseu. O que é fariseu? Pessoa falsa. Hipócrita é fariseu hipócrita. 2 nomes, ó, fariseu hipócrita, não é assim? Jesus fala assim, fariseu hipócrita. Ele diz assim, ó, falso e falso, 2 vezes. Falso porque ele quer mostrar que ele é mais santo que todo mundo. É, né? Tem gente que quer ser mais santo que todo mundo. Quer ser mais santo que o próprio Espírito Santo. E não é. Nós somos convertidos, nós andamos em santificação, mas sempre, às vezes a gente erra, mas a gente volta. Dá o pé aqui, epa! É, né? O pé quer ir para lá, você fica aqui. Você está dominando a sua carne. Por amor a Jesus, você é santo, você é uma mulher santa. O homem de Deus, o seu marido, ele sem ser de Jesus, ele é santificado pela sua fé. O seu marido é abençoado pela sua fé. A sua esposa cristã, ela abençoa o marido, sabia? Porque ela é uma mulher santa, uma mulher de Deus. E o homem que sabe disso e deixa a mulher, ele vai ter que responder diante de Deus, amém? Porque ele deixou a esposa santa que Deus deu a ele. Então, se ele se arrepender, melhor para ele aí. Então, meu irmão, Paulo está dizendo aqui, ó, tem que ser um coração puro. Coração puro. A graça do Senhor, a gente não tem mistura, entende? Aqui na igreja, você não tem mistura. Você crê que Jesus foi na cruz e morreu e ressuscitou? Sim. E se eu disser que chegar para você e dizer, mas não é bem assim como a Lu falou, não. Jesus não ressuscitou no 3º dia, não. Isso é mentira. Você vai acreditar em quem? Na palavra da Lu. Ana? Por quê? Porque está escrito na palavra de Deus. Então você tem que alimentar para você manejar bem a palavra de Deus. O que é manejar? Não é para você sacudir de uma vez nem jogar fora, não. É para você manejar. É saber usar na hora que você precisa. Amém? Se você está passando um problema, o que você tem que fazer? Senhor, eu estou nessa situação, mas eu creio que o Senhor já levou todos esses problemas na cruz do Calvário. Vou deixar na cruz, né? É isso que você tem, deixa lá na cruz, que Deus vai resolver. Aleluia! Deus vai resolver. Olha o versículo 6. Aí mesmo, olha o versículo 6. Desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em loquacidade frívola. Ele está dizendo o quê? Que essas pessoas fizeram o quê? Ficaram frias. Frívola é pessoas frias. Pessoas que não têm mais a presença de Deus. Amém? A Bíblia diz que quando você prova do amor de Deus e você larga, você nunca provou o amor de Deus, porque ninguém larga o amor de Deus. Não tem como. A presença é muito forte. Você larga a presença e você tenta voltar, é difícil você voltar. Porque a carne já tomou conta de você e você não tem mais. É o caso de muita gente. Está no caminho, larga Jesus e vai adorar outros deuses. Essa pessoa, ela pode voltar. A Bíblia diz que esse pecado o Espírito Santo não perdoa, porque ela pecou contra o Espírito Santo. Eu vou dar 2 exemplos da Bíblia. Saul, ele pecou contra o Espírito Santo. Davi pecou, ele adulterou contra a carne. Amém? Então, o que aconteceu? Saul não houve perdão para Saul. Por quê? Porque ele deixou a fé em Deus e foi adorar a macumbeira. Foi adorar a queromante, a cartomante, a cigana. Para irritar Deus. De propósito. Olha só quem é o homem. Davi, ele pecou. Ele se arrependeu, ele chorou. Já viu o Salmo 51? Ele pede perdão a Deus.
ele não estava nem aí para o reino dele, ele queria primeiro o perdão de Deus. Amém? Você pode errar, mas se você se arrepender, Jesus disse, se vocês pecarem, o Senhor Deus é fiel, Ele é fiel e justo para perdoar você. Deus é fiel, Ele sabe que a nossa carne é fraca, amém? Mas o Espírito é o quê? Forte. Você é tentado, você tem que resistir às tentações. Eu não, por aí, ó, vai ter uma passeata ali de Jesus, não sei o quê. Tem gente com tatuagem aqui, tatuagem lá, e você está lá. Não, mas fala de Jesus. Nem tudo que fala é, às vezes no intuito ali é para você pegar e ser político, você ficar na política. É ou não é? Não, bota o nome de Jesus, mas por trás tem um... É ou não é? Cai fora. Creia que Deus está na tua vida, você não precisa do homem para nada. Aleluia! Então, meu irmão, é isso que Deus está falando. Veja o versículo 7. Pretendendo passar por mestre da lei, não compreendendo todavia nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Ele está dizendo o quê? Que esses mestres, eles nem conhecem a doutrina. Eles nem conhecem a verdade e eles querem dar uma de mestre. Então Paulo está falando para Timóteo, olha, vai acontecer isso e isso, e você fica alerta. Amém? Não é porque o fulano está dentro da igreja que ele está falando a verdade. No altar, principalmente no altar. Então, você tem que conhecer as epístolas. Você quer conhecer a graça? Começa por Romanos. Comece pelo livro de Romanos que você vai conhecer a graça. Amém? Então, ele está dando um conselho a Timóteo. Agora você pega 1 Timóteo 6. 1 Timóteo, aí mesmo, 6. Versículo 3. Diz o seguinte, acharam? Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com a sãs palavra do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, faz o quê? É o quê? É efetuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavra, de que nasce inveja, provocações, difamações, suspeita, maligno. Ele diz que a pessoa que não entende, nem eles entendem, aí eles dizem que eles começam a meter malha em você, que é da graça. Eles mesmos não conhecem a graça. Eu não conhecia a graça. Eu defendia. Eu achava que a pessoa que prega a doutrina, que era cascudo, crente cascudo. Eu achava que era crente cascudo. Era crente durão, né? E eu conhecia a graça, não é nada disso, sabe? A graça, você tem paz. Você enfrenta problema. Ah, pastor, eu enfrento problema toda semana, mas você é da graça. Você vence. Você é mais que vencedor em quem? Em Cristo Jesus. Por quê? Porque a sua fé está nele. Então, o que ele disse aqui? É isso. Por esta razão, você tem que ter cuidado. Efésios 4,14. Efésios 4, volta lá atrás. Efésios 4,14. Meu irmão, eu aprendi, estou aprendendo na graça. Na graça do Senhor Jesus. Aleluia. Eu sou a mulher mais feliz do mundo. Sabia? Sou a mulher mais feliz do mundo. Efésios 4,14. Efésios 4, capítulo 4, versículo 14. Diz o seguinte: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, e levados ao redor por todos os ventos de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem o erro. Está vendo? Todo vento de doutrina.
O mundo está cheio de religião, não é mesmo? Dá jeito. Só Jesus dá jeito. Jesus não é religião. Ele é o caminho. Ele é o caminho. Ele não fez religião. O homem é que fez. O homem coloca essa doutrina aí, Paulo está falando. Cuidado, vigia. Mesmo a pessoa dizendo que é cristã, que é da igreja tal, que aí vem com um negócio de lei para você diz, não, minha irmã, estou na graça. Amém? Não, mas está errado lá, tá? Deixa eu ficar errado. Eu vou na graça do Senhor, né? Na graça e na verdade. Você pode ver que a Bíblia diz que o evangelho é um só, mas pregam dois por aí. O evangelho da perturbação. Já viu o evangelho da perturbação? É aquele crente só vive doente, só vive perturbado da cabeça. Está até no hospício de doido. Virou doido. Se você entrar no hospício, você vê muita gente na Bíblia debaixo do braço. Ficou maluca. Por quê? Fanatizou. Amém? Então, o evangelho é um só. A graça e a verdade. Aí a pessoa fica perturbada. Não, o pastor falou, se eu não fizer 10 jejum, o capeta vai me pegar. Você é lavado e remido. Aleluia! Você não tem capeta não. Não, mas Jesus disse por todo mundo. Então, mas você é da graça, você conhece a verdade. Você não aceitou Jesus? Conhecereis a verdade e a verdade libertará. Essa aqui é a verdade. Amém? Ah, não, mas o pastor falou isso. O pastor está errado. Ele não conhece nem a verdade. Nem ele conhece. Como eu não conhecia. Eu chegava lá, pegava um saco de... uma bacia de arruda e... Opa! Hoje Jesus vai te libertar. Está repreendido em nome de Jesus. Amém? Eu não conhecia a verdade. Hoje eu conheço a verdade. Amém? Você está aqui porque você conhece a verdade. Você é escolhido do Senhor. Fala, eu sou escolhida do Senhor. É, minha irmã, você é escolhida. Aí mesmo, vamos lá para 2 Timóteo 4:3. Rapidinho, para a gente não demorar muito. 2 Timóteo, volta lá para 2 Timóteo 4, versículo 3. 4, versículo 3, diz o seguinte, ó. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. É o que acontece hoje. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestre, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Amém? As pessoas hoje não querem conhecer mais a graça. Poucas pessoas, elas querem saber de prosperidade. É ou não é? Ó, vem aqui que eu vou te dar um óleo de Israel que eu consagrei lá, e você vai passar lá na sua loja, vai passar lá no seu, e você vai ficar rica. Aí a pessoa corre lá. Ana, ela quer saber desse negócio. Se você falar da graça, mas essa graça aí, você sabe que o próprio líder, marido da bispa, falou isso para ela. Ele chegou para ela e falou, larga esse negócio de graça aí, de doutrina da graça, porque isso não dá dinheiro. E ela falou que as lágrimas dela desceu. Isso aí não vale nada. Olha, onde que está agora? Acabou o ministério. Não brinca com o Espírito Santo, amém? A graça de Deus ninguém pode tocar. E nós estamos aqui, olha o ministério dela aqui, a graça pequenininha, né? Mas está aqui, não está? Aleluia! A porta que Deus abre, ninguém fecha, meu amigo. E a porta que Ele fecha, ninguém abre. Ela permaneceu ali, ó. Quase perdeu a vida, mas está aqui. E na hora dela partir, ela disse, Lu, eu só confio em deixar minha igreja com você. Falei, bicho, mas tem fulano. Eu não quero, e nem Deus quer. Quero você. Tá vendo?
Deus, Ele é que manda. A obra, ela é obediente à palavra de Deus. E ela partiu em paz. E um dia nós vamos vê-la na glória. A Bíblia diz que nós vamos ver na glória. E você vai se alegrar. Amém? Por isso nós estamos aqui aprendendo a palavra. Amém? 4, falei, 2 Timóteo 4, 3, né? Eu já falei isso aí. Agora vamos para essa mensagem aqui, ó. A última passagem que Deus me deu aqui. Que hoje não dá para a gente estudar. Eu queria, mas tem muita gente que vai trabalhar. 2 Timóteo 3, 13. 2 Timóteo, aí mesmo, volta a página. 3, versículo 13. 2 Timóteo, capítulo 3, 1, 2, 3, versículo 13, 10 e 3. 13. Diz o seguinte: mas aos homens perversos impostarão e irão mal. Impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Eles são enganados também pelo sistema. Eles enganam você, mas eles também são enganados. A mim não engana não, e a você? Não, eu estou revestido com essa palavra. Amém? Estou revestido com a palavra de Deus. Meu irmão, tenha fé, confia. Ó, 2 Timóteo 1, 9. Aí mesmo. 2 Timóteo 1:9. Diz o seguinte, ó: porque nos salvou e nos chamou com a sua santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes do tempo eterno. Você foi escolhido antes do tempo eterno. Deus, a Bíblia diz que Deus, antes dele criar o mundo, ele já existia. E você, o seu espírito já estava lá com ele. Você só encarnou aí, amém? Através da sua mãe. Você é um predestinado à graça. Vou te dar um exemplo. A pessoa diz assim: não, mas tem um livre-arbítrio. A Bíblia não fala em livre-arbítrio. Isso é fora, tá? Livre-arbítrio é conversa fiada. Você já é um escolhido de Deus. Ah, mas é fulano. Ó, você veja Judas não andou com Jesus? Ele não comeu no mesmo prato? E Jesus disse: faz o que tu tem que fazer. Não foi ou não foi? Ele pegou, comeu, ainda jogou o cuspe lá no prato de Jesus. Ele já estava predestinado àquele caminho. Você está predestinado à graça. Por isso que você está aqui nessa igreja pequenininha em Madureira. Você é da graça. Você é cheio do Espírito Santo. Ah, pastora, mas a gente é falho. A gente é falho, mas Jesus renova nossas forças. Nós não precisamos fazer penitência. Amém? Você já é revestido da graça. Eu creio no sangue do Senhor Jesus. Aleluia! Gálatas 5:1. Livro de Gálatas 5:1. Gálatas 5:1. Depois de Romanos, Corinto, Gálatas 5, o versículo é 1, tá? 5, versículo 1. Acharam? Para a liberdade foi que Cristo nos permanecei. Amém? Permanecei, pois, firme, não vos submetais de novo ao jugo de escravidão. Aleluia! Você não é mais julgado pelo seu pecado. Jesus já perdoou. Ele te chamou para a libertação. Ah, pastora, mas eu tenho que fazer domingo louvores ao Senhor e na sexta-feira expulsar o demônio. Isso não é para você. Você é liberto em nome de Jesus.
Você é lavado no sangue de Jesus. Amém, igreja? Então ele diz aqui, quem nos chamou? Jesus Cristo. Ele nos chamou antes da fundação do mundo. Tem nada de livre-arbítrio, não. Quando você veio, é porque, olha, Deus, olha como Deus faz. Eu não sabia disso. A minha mãe orava, eu tinha 16 anos, só queria saber de discoteca. Era dançar, amém? Coisa de jovem, né? Aí a minha mãe ficava orando. Um dia eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, a senhora fica rezando aí que eu vou, ó. Aí a minha mãe, minha filha, tá bom. Aí depois ela me contou, quando eu saí, ela dizia assim, meu pai, guarda minha filha, não deixa ela se envolver com drogas, com isso. Ela orava. E de repente eu aceitei Jesus, larguei tudo para lá. Aleluia! A sua família vai ser a mesma coisa. Fala nada não, vai só orando por ele, botando o nome dele ali. E deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar do seu jeito, tá vendo? Então, o que Paulo fala? Para a libertação foi que Cristo nos libertou. Então, se você é crente e vive fazendo campanha, você não se encontrou com Jesus ainda. Porque quando a gente encontra com Jesus, chega esse negócio. Isso aí é cobiça, é tudo cobiça. Tudo, ó. Ana, aqui a graça é a verdade. Você prospera sim, mas dentro da palavra de Deus. Eu não posso pegar aqui uma porção de terra do cemitério e dizer, ó, que você vai lá, leva o envelope, você vai ganhar a terra do cemitério, você vai botar. Está arrependido. Nós vivemos na graça, não na lei. Aleluia! Deus abençoe a todos.